Olá, gente, a paz. Eu sei que tá todo mundo assustado, né? E é por causa disso que eu tô passando aqui com esse vídeo, diante de tudo isso que a gente tá vivendo, essa pandemia por causa do coronavírus. E diante de toda essa situação, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu já tinha até pensado em ministrar ela quando voltar, né, tudo ao normal. E eu já ministrei ela várias vezes, né? E eu gostaria de dar essa palavra aqui para vocês nesta noite. Um salmo muito conhecido, que eu creio que muitos já ouviram falar sobre ele, que está dizendo assim, ó, Salmo 137. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Esse salmo, ele vai falar sobre o cativeiro babilônico, quando o povo de Israel é levado por Nabucodonosor para o cativeiro babilônico. E por relato deles, eles estão relatando isso daí. Eles estão dizendo que agora eles estão longe, eles estão assentados junto aos rios da Babilônia, e ali eles estão sentados e chorando. E você vai ver que no verso 2, eles vão dizer que a harpa deles estão penduradas nos salgueiros, ou árvores choronas, como eles costumam chamar ela, porque ela tem a copa muito grande, então as folhagens dela começam a cair, então eles costumam chamar ela de árvore chorona. Esse é o relato de um povo que está chorando, sabe por quê? Por causa de uma única palavra: saudade. Eles estão sentindo saudade de Sião. Quando eles estão falando sentindo saudade de Sião, eles estão com saudade do culto. Se fosse nos dias de hoje, saudade do pastor, da orquestra tocando os hinos da harpa, do grupo de louvor cantando, do culto de Santa Ceia. Sabe o que é isso daqui? É o comum em nós. Sabe por que a gente só dá valor quando a gente perde? E tudo isso que está acontecendo aqui com eles, vocês sabem que é por causa de desobediência. É um povo que quando entrou na terra prometida, tá lá, Deus prometeu, cumpriu, tal, não sei o que, começou a desobedecer. Quantas e quantas vezes nós vimos esse povo desobedecendo, esse povo no modo automático, corrompendo o tempo. Quantas e quantas vezes nós lemos isso dentro da Bíblia? Até que um dia, Deus olhou dos altos céus e permitiu com que Nabucodonosor, ele permitiu com que Nabucodonosor invadisse e levasse o povo cativo para a Babilônia. Aí não tem mais culto, não tem mais nada, não tem mais Santa Ceia. Aí o que aconteceu? Começaram a dar valor. Sabe por quê isso está acontecendo no mundo? É para a gente dar valor. É claro que nós sabemos que tudo tem a permissão de Deus, tudo tem a permissão de Deus e tudo é para glorificar o nome dele. Por mais que a gente é crente, por mais que a gente vai na igreja, ou você que é católico, que vai na missa, ou você que não vai na igreja, mas que crê em Deus, você sabe que existe um Deus, tal. Por mais que a gente crê em Deus, a gente se assusta. Você se assustou. Todos nós estamos assustados. Dia 14 agora de novembro, vai fazer 16 anos que eu me batizei na igreja. E eu nunca, em 16 anos, eu nunca tinha visto uma igreja fechada de domingo. Meus irmãos, é de cortar o coração.
Vê as igrejas fechadas. Não tem mais ninguém falando a palavra de Deus lá dentro. Isso é de cortar o coração. Mas sabe o que é isso daí? É uma permissão de Deus. Como assim? É para glorificar o nome dele. Tudo isso é para glorificar o nome dele. Você se lembra? João capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que Jesus está andando com os seus discípulos e de repente eles veem um cego de nascença, vai dizer o texto. E eles perguntam para Jesus: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus olhou para ele e falou assim: por quê? Nem ele, nem os pais dele. Porque para os judeus, todo mundo que nascesse com alguma deficiência ou tem algum problema, opa, tá no pecado. Apesar que a gente vê isso até hoje, né? Oh, tá no pecado, tá no pecado. Jesus falou: não, nem ele, e muito menos os pais dele pecou. E isso só está acontecendo para que seja glorificado o nome do Senhor. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Sabe o que eu entendo tudo isso que a gente está passando? Que a gente vai voltar a dar valor. Nós vamos voltar a dar valor. Sabe por quê, meus irmãos? Você há de concordar comigo. Nós estávamos indo para a igreja no modo automático. Já viu o carro automático? Tem lá a letra D, drive. Você coloca lá no drive e só acelera. Todo mundo estava no drive. Só faltava, tinha igreja que só faltava você chegar na entrada da igreja e pegar um jornalzinho. Olha, às 7h30 você vai dar um glória, às 7h32 você vai dar um aleluia, às 7h35 vai acontecer. Só faltou isso. Estávamos no modo automático, não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso. Chegava dia de culto, opa, eu tenho que ir no culto. Aí parecia um robô. Entrava, tomava banho, se trocava, ia para a igreja, sentava no mesmo banco, fazia as mesmas coisas. Não mudava, sempre do mesmo jeito. O Senhor quer mais de nós. É por isso que está acontecendo tudo isso daí. É para a gente dar valor. Para a gente dar valor no templo, no pastor que está lá orando. É claro, claro. Eu sei que você vai falar: ô Bruno, mas tem muita gente que numa hora dessa só tá pensando na lã das ovelhas. Tem sim. Assim como tem muitos cantores e pregadores, né, que com o dinheiro das igrejas, porque via a igreja como um comércio, os membros como mercadoria, tá sofrendo porque não tá dando para ostentar, né? Não é verdade? Sim, tem. Infelizmente tem, isso daí tem em todo lugar. Mas tem muita gente séria. Tem muitos pastores, uma hora dessa, que poderia estar tendo o culto deles, que eles estão chorando. Não é por causa da lã da ovelha. Eles estão chorando por causa da ovelha. Porque eles sabem que tem muitas pessoas que, se não cultuar, não conseguem ser crente. Mas nós vamos voltar diferente, meus irmãos. Vamos. Isso eu estou falando de nós. Você já parou para pensar naqueles que estão afastados? Se nós que somos crentes, que lemos a Bíblia, tal, não sei o que, estamos assustados, imagina eles. Que outrora estava adorando, tal, não sei o que, e agora está vendo tudo isso daí. O povo trancado dentro da casa, as igrejas fechadas, o mercado fechando, padaria fechando, tudo fechando, um deserto. Você já pensou neles? Você imagina dentro deles? Ele saber que, nossa, não tem como eu ir na igreja para reconciliar. Nossa, e agora como que eu vou fazer? Eu estou nessa situação. E aqueles que um dia ouviram nós falar que existe jeito, que existe solução, que existe Jesus. Você já parou para pensar nele? Ele dizendo assim, nossa, eu já ouvi falar de Jesus e agora como que eu vou fazer? Você imagina? Para você que leva a vida de qualquer jeito, quando Jesus vier buscar a igreja, vai ser mais ou menos assim. Você vai sentir saudade de nós, de quando a gente fazia barulho, de quando a gente orava. Você vai sentir saudade. Por isso, aproveita. Porque eu
falo com toda a convicção do mundo que isso daqui vai passar. Essa pandemia vai passar, claro que vai passar. Infelizmente, para tudo isso, teve muitas mortes? Teve. E nós lamentamos isso daí. Mas, para a gente poder dar valor no carro, às vezes a gente tem que perder, né? Para a gente poder dar valor no carro, a gente tem que andar a pé. Por isso que aquele que sai de baixo, quando chega lá em cima, ele dá valor em tudo. Aquele que um dia morou de favor com alguém, ou que pagou aluguel, quando ele entra na casa própria dele, ele passa a dar valor. Aquele que um dia andou a pé, andou de bicicleta, dependia de circular e ele consegue comprar o carro dele. Quando ele entra dentro do carro, ele começa a lembrar, nossa, tudo que eu passei para poder chegar aqui. Ele dá valor. Quando você vai no velório de um ente querido seu, do seu pai, da sua mãe, e o momento mais triste não é aquele momento que você está ali olhando para ele, relando nele, tocando nele, por mais que ele esteja morto, não esboça uma reação, mas sabe qual que é a hora mais triste? É a hora que eles descem o caixão dentro daquela cova e que o coveiro está ali e começa a jogar terra. Ali vem aquele sentimento em você e você pensa assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Aí sabe o que você fala? Poxa vida, eu deveria ter ligado mais. Poxa vida, eu deveria ter estado mais com ele. Eu deveria ter ido lá, abraçado mais. E agora? Não tem jeito. Morreu. Mas, vírgula, tudo isso vai acabar. Já está acabando. E nós, como igreja, nós vamos voltar diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor fez tudo isso daí. Porque quando chega no domingo a gente fala, ai, que vontade de colocar roupa. Eu até postei uma foto nas minhas redes sociais. Eu num domingo vesti o terno, coloquei o terno, peguei a Bíblia na mão e fiquei lá assistindo a live da minha igreja assim com a Bíblia na mão, matando a saudade, porque dá saudade. Dá saudade de você apertar a mão do irmão, porque nem isso a gente tá podendo fazer. Dar aquele abraço no irmão assim, ó, meu irmão, a paz do Senhor. Nem isso a gente pode fazer. Estamos proibidos disso. E a gente tá sentindo falta, a gente tá sentindo saudade disso daí. Mas daqui a pouco, tudo isso vai ser liberado. A gente vai voltar para a igreja. A hora que a gente colocar o pé lá dentro da igreja, oh, que maravilha. E a gente vê a orquestra tocando. A hora que a gente vê aquele irmãozinho que canta desafinado, né? Talvez tenha um irmão que canta desafinado e você sempre reclamava, esse irmão canta desafinado. Aquele irmão que trazia aquela palavra. Você tá sentindo falta de tudo isso daí, não é verdade? Por mais que você reclamava, mas hoje você sente falta de tudo isso daí. Pastores, irmãos, a igreja vai voltar diferente. Sabe por quê? Porque a gente vai entrar lá dentro e a gente vai dar valor. A gente vai entrar lá dentro e a gente vai glorificar a Deus por qualquer coisa que acontecer. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eu tô no teu templo, eu tô na tua casa. Esses dias eu tava lá na minha casa, eu tinha que olhar pela tela do celular, pela tela da televisão para mim poder cultuar. E hoje eu tô aqui, ó, do lado dos meus irmãos, acabou, já tem a cura do coronavírus, já eu posso congregar. Você vai dar valor, nós vamos dar valor. Nós vamos parar de entrar no drive, no modo automático. Nós vamos voltar diferente. A igreja vai ser diferente. Todo mundo vai ser diferente. O mundo vai ser diferente. Você vai ver. Sabe por quê? O cativeiro babilônico teve só um período, um tempo. Passou. Como tudo na nossa vida é passageiro. Tudo na nossa vida passa e isso vai passar. E a gente vai aprender muito com tudo isso que a gente passou. Aí, aqueles mesmos que escreveram o Salmo 137, Daniel capítulo de número 5 vai relatar que
acabou o cativeiro. Eles puderam voltar para casa. E sabe o que eles escreveram? O Salmo 126. E eles disseram assim, para me encerrar: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Eles sonhavam por esse momento. E eles terminam dizendo assim: então a nossa boca se encheu de riso. Oh, que alegria! Oh, que maravilha! Estamos dentro da igreja! Oh, glória! Dá um abraço aqui, paz do Senhor! E a nossa língua de cântico tá acabando. E quando acabar, você que é crente, volte diferente. Volte glorificando pelo pão da ceia, pelo suco da ceia, pelo teu pastor, pelo tempo, por tudo, volte diferente. Você que está afastado, você está vendo? Com um simples vírus, nós estamos falando de um vírus, algo invisível. Algo invisível. Viu o caos que está na Terra? Volte que dá tempo. Se você está vendo esse vídeo, é porque ainda dá tempo. Daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja esperando por você, tá bom? Não interessa o que você fez, nós vamos estar esperando por você. E você que um dia escutou falar do nome de Jesus, nós também vamos estar esperando você, para você ter a oportunidade de aceitá-lo e ver que tudo isso um dia vai acabar. Por enquanto ainda não é a hora, mas um dia tudo isso vai acabar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e se prepare. Tá vindo um novo tempo para a igreja.